Fala pessoal, prazer imenso estar aqui com vocês para mais uma questão aí do nosso simulado UERJ, tá? Eu e os demais professores, a gente elaborou uma série de questõezinhas nas quais eu, professor Cadu, Geoprof Cadu, vou estar resolvendo na parte de geografia, tá? Essa questão 50, galera, é bem interessante porque ela trata de um assunto que tem uma recorrência legal aí nos vestibulares, nas provas de vestibular da UERJ, tá? No caso, encaixado aí com cartografia, beleza? Lembrando aí rapidamente, cartografia é a ciência que estuda a formatação, a construção e análise dos mapas, tá? Tem uma importância muito grande no mundo geográfico, e já não é de hoje. Desde que a geografia é geografia, né, é muito difícil você estudar a nível geográfico o mundo sem uma representação gráfica, visual da Terra, né? E como que a gente consegue isso? A partir justamente do estudo cartográfico. Entre as representações da superfície terrestre, a gente tem uma representação muito utilizada, por exemplo, em perfis topográficos, em perfis do relevo terrestre, seja em uma montanha, um planalto, uma planície, não interessa, na qual a gente chama de carta topográfica, tá? A topografia, ela trata especificamente de como a gente consegue, a nível científico, representar a altitude de um local por meio de um mapa, tá? No caso, especificamente, a partir de uma carta topográfica, que nem essa imagem que vocês estão vendo aí na questão 50, beleza? Pegando um passo a passo, que eu costumo trabalhar BS com os meus alunos, vou trabalhar aí 3 passos nos quais, ainda mais nessa questão que é muito objetiva, muito direta, não vou demorar muito, não vou me alongar muito com vocês tranquilamente, tá vendo? Tranquilamente vão conseguir aí, ó, tirar de letra essa questão, tá? Pega a visão comigo. Na imagem abaixo foi utilizada a técnica das curvas de nível. Vou tratar aí dessa brincadeira com vocês ao final da leitura, tá? Para representar a topografia, altitude, de uma região com relevo acidentado. O tipo de relevo em específico nessa questão não é tão assim importante da gente ter em mente, né? Quando você fala de relevo acidentado, que normalmente tem elevadas altitudes, que nem a gente vai conseguir ver a partir dessas curvas de nível. Aí eu volto nesse termo anterior no qual a gente leu, explicando de fato o que ele é. Curvas de nível são técnicas utilizadas, né? Representações gráficas utilizadas nas cartas topográficas para você conseguir medir o nível de altitude, tá? O tamanho da altitude que você está vendo nesse mapa, nessa representação topográfica, tá? Quanto maior for o tamanho da curva de nível, beleza? E mais afastado, né, uma da outra, menor a altitude. E quanto menor for o tamanho dessa curva de nível e mais próxima uma da outra, maior vai ser a altitude. Traduzindo, turma, curva de nível representa nada mais nada menos do que essas linhas desenhadas, dessas linhas tracejadas em uma carta topográfica, na qual, quanto maior for o tamanho dessa linha e maior for o espaço entre elas, menor a altitude. Quanto menor for essa linha, tá? E no caso, menor o espaçamento, a distância entre elas, maior a altitude. O que essa questão 50 está perguntando para vocês? O ponto mais alto dessa localidade está corretamente assinalado pela letra A, tá? No caso aqui, essa porção mais ao sul dessa carta topográfica que vocês estão vendo aí nessa imagem, que representa exatamente o topo desse relevo acidentado, que essa mesma questão 50 está perguntando aí pra gente, tá bom? Então a resposta é a letra A da alternativa A, beleza? Essa primeira que vocês estão vendo. Super tranquila essa questão, a gente consegue seguir aí adiante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Boa sorte aí na prova.